Boa noite, pessoal, tudo bem? Daremos agora início à terceira aula de Direito Administrativo, né? Nas duas primeiras aulas, na primeira aula falamos sobre as diferenças entre os princípios implícitos e os princípios explícitos. Na segunda aula, nós detalhamos os princípios explícitos na Constituição Federal, que é o famoso LINP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nesse encontro hoje, nesse terceiro encontro, nós falaremos sobre os princípios implícitos, ou seja, aqueles princípios que não estão escritos de forma bem clara. A gente precisa o quê? A jurisprudência fez o quê? Fez uma leitura desses princípios dentro da lei, né, dentro da Constituição. O primeiro princípio que nós vamos falar é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Apesar desse princípio ele não estar previsto de forma expressa no texto constitucional, o princípio da supremacia do interesse público perante o interesse privado, ele pode ser encontrado onde? Lá no artigo 2º da Lei 9.784, né? A Lei 9.784, ela é considerada como lei federal, e esse princípio somente pode ser considerado expresso para a administração pública federal, né? Ela é respaldada pelo princípio da supremacia do interesse público. A administração irá atuar com superioridade em relação aos demais interesses existentes na sociedade. Isso significa o quê? Que é estabelecida uma relação jurídica vertical entre o particular e a administração, já que esta se encontra em situação de superioridade. Apesar de tal supremacia, o interesse público não se sobrepõe de forma absoluta ao interesse privado, pois o próprio texto constitucional, ele assegura o quê? Assegura a necessidade de obediência do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Lá em direito constitucional, que nós estamos detalhando os incisos do artigo 5º, nós vamos ver isso lá quando a gente estiver falando do inciso 36, né? Então, a doutrina majoritária, ela considera esse princípio como basilar do determinado regime jurídico-administrativo. Mas o que é isso? Nesse momento, entenda que o regime jurídico-administrativo é apenas como um conjunto de normas que concede à administração pública uma série de prerrogativas, ou seja, benefícios que não existiriam em uma relação jurídica entre particulares, né? Para fins de concursos públicos, é importante a gente destacar a existência das denominadas cláusulas exorbitantes, né, nos contratos administrativos, que possibilitam à administração, por exemplo, modificar ou rescindir unilateralmente o contrato, né? Imagine você que um determinado município tenha firmado contrato administrativo com uma construtora, né, após regular um processo licitatório para a construção aí de 100 casas populares. Entretanto, houve, em função de uma crise econômica mundial, né, o município decidiu diminuir em 20% a quantidade de casas que seriam construídas, alterando aí unilateralmente o contrato. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nesse exemplo apresentado, o município pode alterar unilateralmente o contrato, reduzindo para 80 o número de casas a serem construídas? Pode, porque de acordo com a Lei 866, estabelece que a Lei Geral de Licitação estabelece tal possibilidade no parágrafo 1º do seu artigo 65, onde declara que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até 50%, né? No exemplo que a gente citou, é fácil perceber o quê? Que a redução do número de casas construídas está amparada no interesse público. No momento da assinatura do contrato, a economia brasileira e investimentos nacionais e internacionais, né? Contudo, em virtude da crise mundial, o interesse público passou a exigir do município certa cautela, porque se construísse daquela forma que estava sendo construído, né, iria acontecer problemas dentro do interesse público. Então, devido ao interesse público, pode ter a redução unilateral, né?
Sendo assim, é possível concluir que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado consiste basicamente no exercício de prerrogativas públicas, ou seja, vantagens, que afastam ou prevalecem sobre os interesses particulares em regra. Então nós tivemos aí o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Passamos agora para o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então anotem aí, princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio da indisponibilidade do interesse público, ele pode ser estudado sobre vários aspectos, mas todos eles estabelecendo o que? Restrições e limitações à disponibilidade do interesse público, que são as determinadas o que? Sujeções administrativas, né? Como os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem aos agentes, mas sim à coletividade, criam-se o que? Instrumentos, ou seja, sujeções que tenham por fim resguardá-los, permitindo-se que tais bens e interesses sejam apenas gerenciados e conservados pelo poder público. Por exemplo, a obrigatoriedade de realização de licitação e concursos são exemplos de instrumentos criados com o objetivo de evitar que os agentes públicos, cujas condutas são imputadas ao Estado, disponham do interesse público, né? Com tais sugestões, o administrador público fica impedido, por exemplo, de contratar os colegas e indicados para exercer funções inerentes a titulares de cargos, né, de provimento efetivo, sem a realização de concurso público. Então, a obrigatoriedade de realização do concurso público é uma sujeição, uma restrição que se impõe à administração pública. Aí fica a pergunta: por que o concurso público é considerado uma sujeição ou restrição? Por quê? Vamos imaginar que um prefeito tenha acabado de tomar posse e esteja iniciando o seu primeiro mandato. Né? Imagine agora que durante a campanha eleitoral o prefeito prometeu fornecer trabalho para metade da cidade. Olha que absurdo. Diante dessas promessas, após assumir o cargo de prefeito, qual seria a conduta imediata do representante do povo? Prover os cargos públicos com os chegados que auxiliam na campanha, os famosos cabos eleitorais. Portanto, a exigência de concurso público impede que o prefeito possa contratar seus apadrinhados, expondo aí do interesse público, né? Da mesma forma acontece com a obrigatoriedade de licitação. Vamos supor que o município necessite adquirir 50 computadores. Vamos imaginar agora que o filho do prefeito tem uma loja de computadores, uma loja de informática, e que possui de pronta entrega esses computadores. Seria muito fácil para o prefeito ligar para o filho e pedir e solicitar a entrega dos computadores, né, sem precisar fazer licitação. Porém, nesse caso, o prefeito estaria dispondo do interesse público, o que é vedado. Então, para adquirir os referidos computadores, vai ter que ter a licitação, né? Como consequência da indisponibilidade do interesse público, veda-se ainda que a administração renuncie ao recebimento de multas, tributos, receitas, entre outros, exceto se houver previsão legal. Não se admite, por exemplo, que o auditor fiscal da Receita Federal realize um acordo com um contribuinte qualquer, concedendo-lhe desconto de 50% sobre o total que a União venha a receber. Se o agente público somente, né, vamos imaginar que o agente público somente pode negociar descontos com o particular se exigir previsão legal. Caso contrário, estará violando expressamente o princípio da indisponibilidade do interesse público. No mesmo sentido, nós temos na Lei 9.784, no artigo 2º, que determina que a administração deve sempre perseguir o interesse coletivo ou geral, sendo vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo, né, claro, autorização em lei. Né? Então vamos agora partir para o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Grande parte da doutrina afirma que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são sinônimos. Você concorda com isso? Concorda que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são sinônimos? Então, já a outra parte afirma que tais princípios são autônomos. Sendo assim, nós vamos apresentar aí os princípios conjuntamente, mas vamos citar quais são as peculiaridades em cada um, né? Para que nós tenhamos aí como responder as questões na prova.
O princípio da razoabilidade, ele está diretamente relacionado ao senso comum, né? Ou seja, ele é relacionado ao bom senso, na sensatez que guia a atuação do homem, né? O princípio da razoabilidade, ele tem origem no sistema jurídico anglo-saxão, né? Mas foi no direito americano que se desenvolveu e ganhou autonomia, né? Como consequência do devido processo legal, servindo de parâmetro obrigatório para a conduta tanto dos administradores quanto do legislador, né? Temos aí uma importante consideração, uma importante informação, que o princípio da razoabilidade é considerado como um princípio implícito, deriva do princípio do devido processo legal. Esse está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. O princípio da razoabilidade, assim como o da proporcionalidade, é considerado implícito, já que não está previsto em uma norma jurídica de caráter geral. Entretanto, é válido destacar que ambos os princípios estão previstos no artigo 2º da Lei 9.784, sendo considerados expressos para a administração federal. Então, na Lei 9.784, eles são considerados expressos. Já na Constituição Federal, eles são considerados implícitos, né? Ok? Então, isso é questão do princípio da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade, ele também pode ser entendido como o princípio da proibição de excesso, já que o fim a que se destina é justamente o quê? Limitar as ações administrativas que ultrapassem os limites adequados. Em outras palavras, significa dizer que tal princípio impõe à administração pública a necessidade de adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, né? Para fins de concurso, o nosso foco principal é que você, né, saiba as características tanto da razoabilidade quanto da proporcionalidade. Pois algumas bancas, elas vão considerar como sinônimos e outras vão considerar como autônomas, né? Então é importante que você saiba essas diferenças, né, do que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, ok? Passaremos agora a falar sobre o princípio da autotutela. O que é princípio da autotutela que cai frequentemente nas provas, né? A administração pública, no exercício de suas atividades, frequentemente pratica atos contrários à lei e lesivos aos particulares, né? Entretanto, na maioria das vezes, a ilegalidade somente é detectada pela administração depois que o ato iniciou a produção de seus efeitos, mediante provocação do particular, né? Apesar de ser comum o fato de o particular provocar a administração para informar sobre a prática de um ato ilegal, exigindo a decretação de sua nulidade, tal revisão também pode ser efetuada de ofício pela administração. Por isso que nós temos a súmula 343 do STF, onde diz o seguinte, que a administração pública ela pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, ou seja, a administração pode rever seus próprios atos. Na verdade, entende a doutrina que não se trata de uma faculdade, uma possibilidade, mas sim um dever da administração anular o ato quando for ilegal, porque dele não se originam direitos, né? Então, lá na Lei 9.784, a gente tem no artigo 53 o seguinte: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, né? Além disso, não pode a administração permanecer inerte diante de uma situação de ilegalidade de que já tem conhecimento, sendo então obrigada a agir, nem que seja para convalidar o ato, ou seja, corrigir. Então nós temos aí anular o ato e temos como possibilidade de corrigir, que, ou seja, convalidar o ato quando possível. A prerrogativa de correção, ou seja, de convalidação, está prevista no artigo 55 da Lei 9.784. Né? A possibilidade da administração controlar a legalidade de seus próprios atos não afasta a atuação do Poder Judiciário. Caso a administração se depare com uma situação de ilegalidade e não adote
as providências cabíveis, poderá o particular ingressar com uma ação judicial para pleitear a anulação da situação de ilegalidade. Não são somente os atos ilegais que podem ser revistos, né? Mas os atos legais também eles podem ser revistos, quando que forem inoportunos e inconvenientes. Aí, nesse caso, o que acontece? A administração decide o quê? Revogá-lo, né? Pois a sua manutenção não atende mais ao interesse público, né? Então, nós temos aí uma pergunta que fica muito interessante. Diante da legalidade da licença, inicialmente concedida pelo prazo de 2 anos, poderia a administração posteriormente revogá-la, alegando inconveniência e inoportunidade em sua manutenção? O que vocês acham? Vou perguntar de novo. Diante da legalidade da licença, inicialmente concedida pelo prazo de 2 anos, poderia a administração posteriormente revogá-la, alegando inconveniência e inoportunidade em sua manutenção? É lógico que sim. Nesse sentido, está claro que no momento da concessão da licença, o órgão possuía 5 servidores em seu quadro, mas agora, em função do acontecimento, restam apenas 2, que não estão conseguindo atender a demanda dos serviços públicos ofertados pelo órgão. Nesse caso, é perfeitamente legal e legítima a revogação da licença, pois existe interesse público superveniente que fundamenta a decisão. Certo? Então, ok. Passaremos agora a falar sobre o princípio da tutela. Falamos sobre a autotutela, que é a possibilidade da administração rever os seus próprios atos, e agora passaremos para o princípio da tutela. O princípio da tutela, também conhecido como princípio do controle, permite à administração pública federal direta controlar a legalidade dos atos praticados pelas entidades integrantes da administração pública indireta. Então, a tutela é o controle da direta sobre a indireta, né? Trata-se de controle de legalidade da atuação administrativa através da verificação do cumprimento dos programas definidos pelo governo e determinados em lei, não possuindo fundamento hierárquico, porque não há subordinação entre entidade controladora e não há subordinação da controlada, entenderam? Então, falamos aí sobre o princípio da autotutela, falamos sobre o princípio da tutela, né? E agora nós vamos falar sobre o princípio, né? Nós falamos aí sobre a autotutela, falamos sobre a tutela, e agora nós vamos falar sobre o princípio da segurança jurídica, né? O que é o princípio da segurança jurídica? Para que o homem possa conduzir os seus atos de sua vida civil, familiar, profissional, ele necessita de certo grau de estabilidade, de confiança, certeza que as suas decisões tomadas no dia a dia não serão alteradas unilateralmente por terceiros ou em momento posterior. Assim, é possível programar o futuro e estabelecer projetos a curto, médio e longo prazo. A necessidade de estabilidade, certeza e confiança se mostra ainda mais latente nas relações entre a administração e os administrados. Conforme a professora de Pietro, é muito comum na esfera administrativa haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, como a consequente mudança de orientação em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera uma grande insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria administração pública. Daí a regra que proíbe a aplicação retroativa de nova interpretação. Lá na Lei 9.784, nós temos no artigo 2º, quando fala o seguinte, temos parágrafo único. Nos processos administrativos serão observadas, dentre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Desse modo, a nova interpretação somente poderá ser aplicada a casos futuros, não prejudicando situações que já estavam consolidadas em interpretação anterior. A Constituição Federal de 88 vai muito além disso,
porque ela declara, em seu artigo 5º, no inciso 36, que nem mesmo a lei poderá prejudicar ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Ok? Então nós paramos aqui com esses princípios expressos. No próximo encontro nós vamos retomar os princípios expressos e vamos encerrar os princípios expressos. Ok? Então no próximo encontro nós vamos retomar os princípios expressos, os princípios implícitos, né? Vamos começar falando sobre o princípio da continuidade dos serviços públicos, que é muito interessante. Até o próximo encontro.